Hello Rocket Crew! Estou super animada com esse vídeo, nós vamos falar sobre listening e você vai ver que no final deste vídeo as suas habilidades de listening e também de speaking já vão ter melhorado. English isn't rocket science, inglês não é difícil. Let's go! A primeira coisa que a gente precisa entender são as estruturas magnéticas. As estruturas magnéticas do inglês, elas conectam os sons das palavras. Então, a gente tem uma palavra que tem um som, outra palavra que tem outro som e juntas elas podem ter um terceiro som. Por exemplo, get up. No American English, vai ficar get up. Então, o T se transforma em som de R, get up. No inglês britânico, fica get up. Mesmo assim, elas se juntam. Fica o T juntinho ali do get up. Então, não adianta eu saber que eu tenho a palavra get e up separadas. Nas estruturas magnéticas, nós temos uma palavra com um som, outra palavra com outro som, e juntas elas têm um terceiro som. E às vezes até um terceiro significado, como nos phrasal verbs, no próprio exemplo do get up, que significa levantar. Isso acontece em outras situações também. Por exemplo, look significa olhar, for significa para. Look for não é olhar para, look for é procurar. Outro exemplo, look, olhar, after, depois. Look after não é olhar depois. Look after é outro phrasal verb que significa cuidar, mesma coisa que take care. E qual é a pronúncia? Look after, look-a. O K vai se juntar com o A. Então, o K, que é um som de consoante, vai se juntar com o A, que é um som de vogal, e vai ficar look after. Percebe? Que agora eu não tenho mais look after, eu tenho look after. Então, quando a gente vê as pessoas falando em inglês, elas fazem essas ligações magnéticas. E para a gente que está estudando inglês agora, essas estruturas magnéticas ainda não fazem parte do nosso cotidiano, porque nós falamos português. Principalmente se você fala português brasileiro. A gente não está acostumado a juntar as palavras. No português, a gente geralmente fala cada palavra inteira, separada, e a gente separa as sílabas. No inglês, a gente vai juntando os sons. E as palavras vão se grudando magneticamente uma na outra. Ter consciência de que isso acontece faz com que a gente já comece a melhorar o nosso listening, porque a gente começa a ver que é essa ligação magnética que cria sons que a palavra isolada, sozinha, não tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar as estruturas magnéticas, não ficar preso a palavra por palavra, porque os sons das palavras sozinhos vão ser diferentes dos sons das palavras que estão juntas em uma frase. E, além disso, não fazer tradução literal palavra por palavra. Então, veja o exemplo que eu acabei de falar para vocês. Look, olhar, for, para. Eu preciso conhecer essa expressão. Também acontece em outros tipos de expressões que não são phrasal verbs. Expressões que elas têm significados que não são literais. Por exemplo, the big picture não é a grande imagem, o grande filme. The big picture é você olhar as coisas de uma forma macro. Você ter uma visão geral sobre um determinado assunto. E, de novo, se eu procuro palavra por palavra, a big, grande, picture, imagem. Não é isso que the big picture quer dizer. Então, é muito importante a gente procurar expandir o nosso vocabulário. No inglês também a gente costuma drop sounds. Drop, derrubar. Derrubar os sons de algumas letras. Principalmente quando a gente está fazendo as estruturas magnéticas, que a gente está conectando o som de uma palavra com o som de outra. E isso acontece, inclusive, em expressões muito simples. Se fosse bom dia, good day. Good day. Veja, eu termino com um D e começo a próxima palavra com outro D. Um desses Ds cai. Good day. Fica um som único. Good day. Eu não falo good day. Falo good day. Isso acontece em várias outras palavras. Ó. Because. Eu posso falar cause. Isso aparece muito em músicas, em séries, em filmes e, claro, na oralidade do dia a dia. Então, eu drop
derrubo o be e só falo 'cause. 'Cause porque é de resposta. Mesma coisa a expressão what's up. What's up? Eu tenho aqui 3 palavras. What, o apóstrofo S é o is, up, pra cima. Então, quando eu pergunto what's up, é e aí, tudo em cima? Inclusive, o aplicativo WhatsApp que a gente utiliza é uma brincadeira com a expressão what's up, que é um cumprimento super informal em inglês. Mas, na oralidade, eles acabam falando what's up, what's up. Eles nem falam a palavra inteira. E isso acontece porque nós estamos dropping sounds, derrubando sons e encurtando. No português, de vez em quando, a gente fala alguma coisa assim, como, por exemplo, bora. Né? Na verdade, era vamos embora, que virou vambora e depois bora. Mas, no inglês, acontece com muito mais frequência do que o nosso bora. Ou então, aqui no Brasil, quando a gente fala tô com frio, tô com fome, é de estou. A gente também drop, a gente também derrubou algumas letras. E a gente acabou criando uma versão mais curtinha da palavra. Só que no inglês isso é muito, muito mais frequente na oralidade do que no português. Então, a quantidade de vezes e de palavras que vai acontecer esses dropping sounds vai ser muito maior. E além disso, a gente tem as ligações magnéticas. Então, além de derrubar letras, a gente junta outras palavras dependendo de qual é a frase. Então, lembre, muitas vezes, quando a gente junta palavras, a gente cria um terceiro som, e quando a gente derruba algumas letras, alguns sons, a gente também vai mudar o som dessa palavra. Outra coisa que sempre acontece no inglês, sempre, em todas as situações, e que, aliás, é muito bom de saber, se chama rhythm, o ritmo, em que nós vamos enfatizar as palavras-chave da nossa frase. Por que isso é legal? Porque você que está aprendendo inglês vai começar a perceber em qualquer coisa que você ouvir em inglês que as palavras mais importantes da frase, elas são ditas com maior ênfase, elas são pronunciadas com ênfase. Vai ter um estresse nessa palavra. E isso é muito bom, porque mesmo que você não conheça todas as palavras da frase, muitas vezes isso te ajuda a entender o contexto geral, saber sobre o que está sendo falado. Então veja aqui esse exemplo. Because of my job. Então, a gente não fala desse jeito pausadinho no dia a dia. Então, olha lá, because of my job. A gente já pode drop o be, because of my job. O F a gente pronuncia com som de V, of. E aqui, o que é o mais importante nessa frase? O mais importante é o meu trabalho. Então, because of my job. Então, você vai ver que existe uma entonação. O inglês ele é todo modulado assim, com estresse nas palavras mais importantes. Se eu pergunto, você gosta de bolo? Então, olha lá. Do you like cake? Na minha pergunta vai ser, do you like cake? Like e cake são as duas palavras que vão ter uma entonação com mais ênfase. Eu vou ter um estresse nessas duas palavras, justamente porque eu quero enfatizar que isso é o mais importante. Are you ready? Ready. Você está pronto? O importante é pronto. A gente sempre vai dar essa entonação nas palavras-chave da frase. Se em várias palavras existe um pedacinho ali que é a sílaba tônica. A gente não separa as palavras em sílabas em inglês, mas sim em fonemas, mas em muitos momentos a gente tem a parte da palavra que tem um estresse. Por exemplo, vegetables, não é vegetable. Então, a tônica aqui, o estresse está em vegetables. E aí o que acontece no inglês? Então, a palavra já tem um estresse, e na frase existem outros estresses. Eu tenho o estresse específico da palavra e o estresse na frase. Então, olha lá. Do you like vegetables? Do you like vegetables? Então, eu tenho o estresse do like, você gosta. E eu tenho em vegetables 2 estresses. Um que é uma das palavras principais da minha frase. Eu quero saber se você gosta de vegetais.
E dentro dessa palavra eu tenho a tônica em the. E você vai começar a perceber que esse stress em palavras-chave vai modulando a nossa oralidade e vai começar a modular tudo aquilo que você ouve em inglês. Porque a partir de agora você tem o poder de perceber em qualquer coisa que você estiver assistindo, escutando, perceber essas entonações diferentes dentro das frases. Você conhecer as estruturas magnéticas e as estruturas rítmicas do inglês vai fazer com que você melhore muito o seu listening e o seu speaking. Você é um estudante iniciante? Foca no listening. Uma das atividades que eu gosto de fazer com os alunos é pegar a transcrição de um áudio, aí a gente identifica o que é mais importante nas frases e a gente vai ouvir o áudio prestando atenção nessa modulação. Vai ouvir prestando atenção nesses pontos de estresse. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando isso na prática. Deixe nos comentários, me mande mensagem se você quiser que eu faça um vídeo com esse exercício na prática. Não esqueça, entender o ritmo é super importante, porque mesmo que você não conheça todas as palavras da frase, você vai conseguir pegar a ideia geral, porque você conseguiu entender o que tem de mais importante naquela frase. E por isso também que é super importante a gente estudar vocabulário. Comece a prestar atenção a partir de agora nesses fenômenos magnéticos que ocorrem em tudo que você for ouvir em inglês. Outra coisa que acontece na oralidade, que é super importante para a gente entender o que está sendo falado, são os chunks. A palavra chunk significa que é um pedaço geralmente grande e grosseiro de alguma coisa. Quando nós estamos ouvindo as palavras, as estruturas magnéticas criam sound chunks. Elas criam pedaços de sons. E muitas vezes isso acaba criando palavras que não existem no inglês escrito, no inglês formal, mas que na oralidade elas aparecem o tempo todo. Então, por exemplo, want to vira wanna, going to, gonna, kind of, kinda. Nós estamos criando palavras que na oralidade elas são muito recorrentes, em músicas elas também aparecem muito, mas elas não são palavras que são parte do inglês formal. Então, para a gente conseguir entender o que está sendo falado, muitas vezes a gente precisa também conhecer essas contrações que acabam criando outras palavras e outros sons. Nós vimos agora há pouco que nós temos as palavras-chave que se destacam na frase e elas têm um stress, elas têm um som mais forte. E o que acontece com as outras palavras da frase? Elas passam a ter weak forms, uma forma fraca, que também vai alterar a pronúncia. Isso acontece porque o inglês é uma stress-timed language, uma língua que ela é baseada no ritmo de pontos de estresse. E aí, quando a gente tem uma frase, a gente precisa manter o ritmo, e esse ritmo ele é ditado não só as palavras-chave, mas também pelo tempo que a gente leva para pronunciar cada frase. E aí os sons que são fracos, eles vão ser pronunciados de uma forma mais curtinha. Isso, claro, você vai começar a pegar na prática. Quanto mais você ouvir inglês, mais você vai perceber isso e vai começar a sair naturalmente. Então, você não vai ficar marcando num cronômetro quantos milésimos de segundo você levou para pronunciar uma determinada frase, né? Um pedaço de uma frase. Mas conforme você for praticando listening, você vai começar a perceber que isso acontece regularmente no inglês. Esses sons fracos costumam acontecer na grande maioria das vezes com palavras que são curtinhas. Por exemplo, are, you, for, to, was, do, she. Palavras que são curtinhas e vai depender muito de qual é a frase. Essa pronúncia que eu acabei de fazer é a pronúncia strong. Essa é a pronúncia de quando essas palavras curtinhas são a palavra-chave. Então, veja o exemplo. Aqui eu tenho um caderno. Então, eu quero falar que este caderno é para você. It's for you. Veja só como que eu vou pronunciar. It is for you. You é importante nessa frase. Eu quero dizer que isso é para você.
Então, you vai ficar na sua forma de palavra-chave. E for, para, vai estar na sua forma weak. Então, eu não vou falar it is for you. Eu vou falar it's for you. It's for you. You tem ênfase. For, ele não é pronunciado com ênfase. O R praticamente não vai aparecer. It's for you. It's for you. Percebe? É isso que vai acontecer no inglês. No português, a gente fala separado. Então, a gente fala, isso é para você. Isso é para você. Mesmo que a gente fale rápido, a gente acaba pronunciando as palavras completas. No inglês, não. No inglês, quando eu falo it's for you, you é o que eu dei a ênfase. You for, ele ficou na sua weak form. Veja a dinâmica da oralidade. I'm going to travel to London. London é o importante da frase, é o destino. Então, essa é a minha palavra-chave. Vai ter estresse. Lembra que com os chunks, o going to pode virar gonna? I'm gonna travel to London. Então, na oralidade, o que eles vão falar? I am, vai ficar I'm, a gente tem uma contração. Going to vira gonna, chunks, travel to London. London vai ter a ênfase. I'm gonna travel to London. I'm gonna travel to London. Então, veja como é diferente da gente olhar um texto escrito. I am going to travel to London. Na oralidade, eles vão falar. I'm gonna travel to London. Aí eu dei esse caderno para você. E aí você fala. Eu quero estudar web design. Web design é a parte importante da frase. A frase formal ficaria I want to study web design. Mas na oralidade, nós vamos ter I want to, vai ser um chunk, vai virar wanna study web design. Web design, palavra-chave. Então, I wanna study web design. Veja a diferença de I want to study web design para I wanna study web design. É isso que a gente tem que se ligar na hora que a gente está ouvindo. Então, ela, web design é o que vai estar forte. Nas outras palavras, vai estar ocorrendo. Estruturas magnéticas, dropping sounds, weak forms, chunks. Isso vai acontecer o tempo todo no inglês. Como é que a gente vai pegar tudo isso? Conhecendo essas estruturas, é o que eu estou te ensinando agora, e praticando. Os weak sounds criam o schwa, que é um dos sons mais comuns no inglês. E que acontece basicamente quando nós temos uma vogal pronunciada na sua weak form, na sua forma fraca. O que você fez ontem à noite? E você fala, I was having a dinner with a friend. I was having a dinner with a friend. I was having a dinner with a friend. Então, além de falar rápido, veja só o que aconteceu. I was passa a ser I was. I was having. Sempre que a gente pronuncia palavras com ing, a gente não pronuncia o G. Então, having já fica sem o som do G. Esse N vai se ligar com a próxima palavra. Having a dinner. Olha a estrutura magnética. I was having a dinner with a friend. E aí, o que tem de mais importante aqui? Dinner, friend. I was having a dinner with a friend. Então, perceba como que tudo isso vai se ligando magneticamente. I was having a dinner with a friend. Percebeu? Todas essas situações modulando e criando a dinâmica da oralidade. Outra coisa que acontece em relação às estruturas magnéticas são as contractions, são as contrações que a gente tem no inglês. Por exemplo, I would have. Eu posso falar I would have ou I'd have. As contrações também são uma forma de estrutura magnética que as palavras vão se ligar, vão ter dropping sounds, dropping letters, né? Então vão cair sons, vão cair letras, vai mudar a pronúncia, vai mudar o som. Isso não costuma impactar tanto os alunos, porque em geral, a gente já conhece essas estruturas desde que a gente começa a estudar o inglês bem básico, né? Então, I am, I'm, you are, you're, he is, his.
Porém, isso acontece também com estruturas que são avançadas. Por exemplo, I would have. Eu posso falar I would have ou então I'd have. E muita atenção quando nós estamos falando de present perfect. Nós temos aqui o have, que vai aparecer para quase todas as pessoas, menos para he, she, it, que ele vai passar a ser has. He has written an article. Ele escreveu um artigo. Tá? Isso quer dizer que ele escreveu esse artigo muito recentemente. Então, se eu falo he has written, eu posso falar he's written. E aí, olha só como esse apóstrofo S é igualzinho o apóstrofo S de is. De he is a writer. He's a writer. He's written. He has written. Não tô falando he is. Tô falando he has. Então, presta atenção quando isso acontece também, porque isso é fácil de confundir. Aqui a gente só sabe que nós estamos falando de has e não de is, porque a próxima palavra está no participle. Então, lembra que a gente tem lá write, presente, wrote, passado simples, written, terceira forma, que é o participle, utilizado nessa construção, mesma estrutura que o vocalista do Metallica se confundiu no momento do show, fiz um vídeo sobre isso faz uns dias. Agora eu quero dar ênfase para vocês em uma das características das estruturas magnéticas, que eu já falei agora há pouco, mas eu quero falar novamente para você prestar bem atenção, porque isso acontece muito, muito, muito frequente no inglês. Vai fazer com que você passe a entender muitas coisas na oralidade, no listening, porque você agora vai ter consciência de que isso acontece. Presta atenção. Quando uma palavra termina com um som de consoante e a próxima palavra começa com um som de vogal, a gente vai ligar essas palavras, adivinha? Magneticamente. Exatamente. Então, olha lá. Se um menino vai se apresentar e ele vai dizer que o nome dele é Eric. I am Eric. I am vira I'm. Esse M, esse som de M vai se juntar com o E de Eric. Então, ele vai falar I'm Eric. I'm Eric. Mesma coisa se for uma moça chamada Ana. I am Anna. I am, I'm. O M se junta com o A. I'm Anna. I'm Mana. O M se junta com o A e vira som de Ma. I'm Mana. Ou então I'm Mana. Posso pronunciar com o som de Ana ou de Anna. I'm Mana ou I'm Mana. As duas formas estão corretas e falar que falta uma hora. An hour. Sempre que a gente tem um A solto na frase, esse A significa um. Tá? A gente não costuma usar a palavra one. One geralmente é utilizado quando a gente está falando de números de matemática. Uma maçã vai ser A, só que veja que maçã começa com outro A. E aí, dois As juntos fica difícil de falar. A apple. Então, a gente coloca um N, fica an apple. Então, an apple. Se eu quiser falar uma hora, hora escreve com H, mas pronuncia hour. Som do quê? De vogal. Então, uma hora vai ficar an hour. An hour. Conhecer as estruturas magnéticas é essencial para viagens. Porque quando nós estamos no exterior, você está falando com pessoas que vão falar numa velocidade que para elas é normal, mas que para você que está estudando inglês ainda não é o mais natural. Muitas vezes os alunos pensam, as pessoas dos países de língua inglesa falam rápido demais. Elas não falam rápido demais. Veja a velocidade que eu estou falando com vocês em português. Nós também falamos rápido em português. Só que nós estamos já habituados com o ritmo do português. No português brasileiro, especialmente, a gente pronuncia sílaba por sílaba. Todas as palavras têm um tempo, a gente não junta muitas palavras. Em geral, a gente pronuncia uma palavra inteira, depois começa a outra. Então, mesmo se eu estiver falando muito rápido, ainda assim você consegue entender o que eu estou dizendo. No inglês, você também vai conseguir.
mas você precisa saber essas características que eu estou te explicando hoje. Porque é conhecendo essas estruturas que você vai começar a perceber que os estrangeiros não estão falando muito rápido. Eles falam rápido. Nós também falamos. Mas o que está acontecendo aqui é ligações magnéticas. Conhecer as ligações magnéticas, as estruturas que acontecem com os sons durante a fala, é o que vai ser a chave para você entender o que está sendo falado. E aí, você já conhecia todas essas estruturas magnéticas do inglês? Qual dessas você achou que vai te ajudar mais a desenvolver o seu listening? Me conte nos comentários, não esqueça de compartilhar esse vídeo ou de marcar um amigo, aquela pessoa que também está estudando inglês e que precisa desenvolver o listening. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda muito a transmitir essa mensagem, transmitir conhecimento através da internet e alcançar cada vez mais pessoas.